Olha só, a Receita Federal divulgou ontem as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2024. Uma das principais mudanças foi ampliar a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos. O João Tiago é quem vai explicar como isso vai funcionar. Deixa eu ver. O Luan está se organizando. Ele gosta de entregar a declaração do imposto de renda logo cedo, no início do prazo. O mais breve possível, visto que quando a gente declara, com mais breve, né, a gente consegue também entrar ali nas primeiras restituições. Claro que existem as prioridades, né, dos idosos e algumas outras prioridades, conforme a Receita Federal, mas a gente consegue, né, já ter essa antecipação em casos de também, né, a gente precisar modificar alguma coisa na própria declaração em si, para não cair na malha fina. Isso já ajuda a gente a ter prazo. Nesse ano, mais de 43 milhões de brasileiros devem declarar o imposto de renda. A data para começar a entrega dessas declarações é 15 de março. A primeira mudança e mais importante, contribuintes que tiveram rendimentos tiverem em 2023 rendimentos tributáveis superior a R$ 30.639,90 estão obrigados a pagar a declaração de imposto de renda. Quem recebeu também rendimentos isentos e não tributáveis superior a 200 mil. Lembra que esse rendimento no ano passado era 40 mil, então esse ano houve uma alteração, passou para 200. Rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superior a 200 mil, está obrigado a entregar a declaração. Outra mudança importante que houve, quem tem bens e direitos em 31/12 de 2023, que for superior a R$ 800 mil, está obrigado. No ano passado era 300 mil, então houve uma alteração de 300 para 800 mil. A expectativa da Receita Federal é que 453.827 paraibanos entreguem as declarações do imposto de renda dentro do prazo. Quem não conseguir cumprir este prazo vai ter que pagar uma multa de no mínimo R$ 165,74 e que pode chegar a até 20% do valor do imposto devido. O prazo para ser cumprido pelo contribuinte é o dia 31 de maio. O contribuinte ele pode fazer a declaração dele através de algumas formas. Por exemplo, ele baixa o programa que a gente chama de PGD, pode estar fazendo ali no computador dele, ou então ele pode fazer diretamente na internet, de forma online, ou ainda ele pode fazer pelo app Meu Imposto. Nesse ano houve algumas mudanças na declaração. A principal delas diz respeito aos valores da faixa de isenção, que foram ampliados. Rendimento de aplicação em poupança, por exemplo, eles são isentos, então não são tributáveis. Rendimento você ganhou na loteria, esse rendimento ele é isento. Ele tem uma tributação na fonte, que ocorre lá quando você recebe o bem, mas quando ele vem para a sua declaração, ele é isento. Rendimentos para quem tem empresas, por exemplo, e recebe dividendos da empresa, esses rendimentos são isentos. O sistema também passou por mudanças, facilitando o acesso às informações para os usuários. Tanto no PGD como através do smartphone ou online, você tem a opção de fazer a sua declaração pela pré-preenchida. E aqui vai uma grande dica. A pré-preenchida ela traz todos os dados que terceiros informaram para a Receita daquele contribuinte. Então, quando você abrir a pré-preenchida, você vai ter todas essas informações. Você não precisa ficar buscando informação em banco, no seu empregador. Por quê? Porque você vai ter já todas essas informações disponíveis. Você verifica, se estiver ok, você envia a declaração. É muito fácil, muito simples. E outra, evita de você ter pendências no futuro. Tem mais dúvidas sobre a declaração do imposto de renda? Então deixa eu chamar a nossa matemática, que também é especialista em economia, já que chora bastante, mas tem dinheiro guardado, que eu sei, é ela, a Glaucinha Araújo. A cara dela aqui, tem dinheiro guardado que eu sei. A tua conta tá assim, ó, cheia. Fala, Glaucinha. Menino, fala baixo para o leão não ouvir, pela caridade, porque tu sabia que a única coisa que eu tenho medo hoje, porque quando eu era pequena eu tinha medo quando mãe chamava meu nome completo, porque eu já sabia que eu ia levar nos coros. Agora, quando fala leão, aí, meu filho, e do imposto de renda, aí é que o negócio fica difícil. Vocês viram aí na matéria
de João Tiago, que ele explicou bem direitinho como é que você deve fazer, quem é que pode declarar ou não. Agora, a gente convidou a advogada especialista em direito tributário para explicar para a gente outras coisas, que é Ludmila Mello, já está aqui ao meu lado. Bom dia, eu quero saber o que é que a gente precisa prestar atenção agora que a gente já está chegando pertinho de declarar o imposto de renda. Bom dia, tudo bem? Bom, primeiro a gente precisa prestar atenção na data. Ela se inicia em 15 de março e se encerra em 31 de maio. Então, nós temos aí 2 meses e meio para apresentar a declaração de imposto de renda. Outro cuidado muito importante é em relação à documentação. Então, nós precisamos ter em mãos, ao apresentar a declaração de imposto de renda, todos os nossos documentos referentes aos nossos rendimentos, aos nossos bens e também em relação a todas as nossas despesas. Então, despesas médicas, despesas com educação, de saúde, nós temos que preencher todos esses dados corretamente. E, ao término, é importante que o contribuinte confira também se não houve nenhum erro de digitação, porque isso pode gerar alguma inconsistência e ser objeto de fiscalização posteriormente. Agora, o que a gente sabe é que nessa época também existem alguns golpes. As pessoas, os criminosos, eles ficam atentos, mandam e-mails, às vezes mandam mensagens. Isso a gente precisa ficar alerta. Isso, exatamente. É importante também destacar que todo o procedimento de declaração de imposto de renda, ele é feito diretamente nos canais da Receita Federal. Então, essa declaração ela pode ser feita tanto no programa do imposto de renda, no próprio site da Receita Federal, ou no aplicativo do meu INSS. É necessário que essa pessoa que vai prestar a declaração, ela esteja atenta se é realmente um canal oficial da Receita Federal. Agora, se a pessoa caiu na malha fina, aí esse ano, o que é que ela deve fazer? Ela deve declarar normalmente ou deve ainda resolver situações antes de fazer? Isso, é importante que ela apresente, primeiramente, uma declaração retificadora da declaração que foi objeto dessa malha fina, dessa fiscalização. Mas, sim, ela deve continuar apresentando a declaração de imposto de renda em relação ao ano de 2024. Aquelas pessoas que não precisam mais declarar, porque tem alguma doença, exemplo, câncer, se essa pessoa ela não precisa mais declarar, se está sendo ali debitado, se está sendo retirado todo mês ali do dinheiro, do salário dela, o que é que ela faz nesse caso? Bom, nesse caso é importante a gente diferenciar o que é isenção e o que é declaração. A pessoa ela pode ter uma isenção de imposto de renda e isso significa que ela não vai mais precisar pagar o imposto de renda, mas ela ainda assim pode ser obrigada a declarar, se ela estiver dentro das hipóteses de obrigatoriedade da Receita Federal. O que é que ela precisa fazer para ter direito a uma isenção? Um dos casos mais comuns é o caso de isenção para aposentados que têm doenças graves, por exemplo, câncer. Essa pessoa ela deve se direcionar, fazer um pedido administrativo, que pode ser feito diretamente no INSS, ou, no caso de servidor público, diretamente no órgão a que ela é adstrita. Caso esse pedido seja negado, a gente pode fazer uma medida judicial para pedir a isenção e também a restituição dos anos passados que foram devidos. No caso, até 5 anos é possível restituir. Então, as pessoas precisam ficar atentas a todos esses detalhes para não ter nenhum problema no último dia, porque geralmente o brasileiro deixa as coisas para a última hora, aí fica aquele problema de congestionamento. Exatamente. É necessário a gente prestar atenção nesse prazo e também relembrar que a Receita Federal ela já disponibiliza a declaração pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida, ela importa os dados do ano passado, da declaração anterior e coloca ali à disposição do contribuinte para que ele possa observar se realmente as informações estão todas corretas para apresentar a declaração desse ano. Então vamos relembrar aí para o pessoal que dia é que a pessoa começa a se preparar para prestar contas ao leão. Dia 15 de março e 31 de maio, mas essa preparação ela já pode começar a ocorrer. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço, muito obrigada.